Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Esse vídeo daqui é para responder uma das perguntas que vocês mais me fazem, que é onde eu posso encontrar os seus livros para comprar, né? Esse aqui é um deles, o Homem da Trama, e o primeiro deles é A Mulher e a Casa. Bom, gente, primeiro de tudo, meus livros podem ser encontrados na Amazon. Eu vou colocar o endereço aqui em cima se eu conseguir. Se eu não conseguir, eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, gente, é o seguinte, o livro que está na Amazon é uma versão em PDF, né? Uma versão online para vocês lerem, né? Um livro digital. E aí tem muita gente que me fala, mas do livro eu não me livro, né? As pessoas querem ler o livro físico, né? Pegar o livro na mão e ler na mão. Eu entendo vocês perfeitamente, eu também prefiro ler o livro físico. Algumas livrarias ainda têm o meu livro, mas são pouquíssimas. E por que são poucas? Porque os meus livros sempre foram feitos de forma autoral. Eu sempre imprimi meus livros com algumas editoras que eu conhecia, né? A Mulher e a Casa foi feito pela editora Baraúna, que é uma editora que faz livros sob demanda. O autor paga para ter tantos livros impressos, né? E o próprio autor é que vende os livros. Esse livro daqui também, ele foi feito pela editora Em Tempo, que é uma editora de umas amigas minhas que são historiadoras, inclusive elas que faziam edição da revista de História da Biblioteca Nacional. Né? Então eu conhecia elas quando a revista, infelizmente, a revista de História da Biblioteca Nacional, quando ela teve que ser descontinuada, né? As meninas se juntaram para formar a Em Tempo. E aí eu disse, gente, vocês já conhecem meu trabalho, eu já publiquei alguns artigos aqui pela revista de História da Biblioteca Nacional. Eu queria saber, vocês teriam interesse em publicar O Homem da Trama, que é o meu segundo livro? Elas sim e tal. Mas também é uma editora pequena, que não tem, né, grande alcance nas livrarias, então também está em poucas livrarias. Que eu saiba, A Mulher e a Casa ainda está na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, tá? Mas eu também tenho um site, eu fiz um site para falar sobre os meus livros. Eu vou também colocar esse site aqui ou aqui embaixo na descrição e vocês podem entrar lá, porque lá está descrevendo exatamente quais são as livrarias que ainda tem um exemplar ou outro, né? E o site da Amazon, né? O link exato que eu vou colocar aqui para vocês também, para vocês comprarem um livro. Eu tenho comigo algumas caixas, né, com esses livros ainda em casa. Eu tenho aqui alguns exemplares comigo, assim como eu tenho esse aqui, por exemplo. Mas qual é o problema? E o que eu estava fazendo? As pessoas que me pediam um livro, eu dizia, tudo bem, eu vou dar a minha conta do banco para você, eu te digo o valor, você me diz seu endereço que eu vou ali no correio e entrego, né? O correio leva na sua casa. Só que, com a pandemia, eu não estou conseguindo mais fazer isso. Por causa da pandemia, que eu não tenho mais ido ao correio, pelo menos por enquanto, para entregar esses livros para quem está pedindo, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, muita gente me mandou e-mail querendo saber dos livros, muita gente me mandou mensagem aqui em vários vídeos do YouTube me pedindo os livros, e eu nem respondi. Olha isso, eu nem respondi. E por que eu não respondia? Porque eu não sabia o que dizer, porque as pessoas diziam, eu estou procurando livro físico, o que eu faço? Aí eu ficava, gente, o livro físico, basicamente quem tem sou eu. Mas eu não estou podendo entregar, entendeu? E aí eu nem respondia, mas é um erro, porque a gente deve sempre responder às pessoas, né? Para explicar tudo isso que eu estou explicando, nem que seja aqui com um vídeo. Então vamos fazer o seguinte, se você quiser ler o livro, você pode comprar a versão online pela Amazon, tá? Vou deixar os links aí. Se você quiser o livro físico, eu vou deixar aqui o endereço do meu site, que eu fiz um site sobre esses livros, com várias informações sobre os personagens, lugares onde eu já lancei o livro, lugares onde você pode comprar o livro físico. Então vocês podem dar uma ligada para essas livrarias e perguntar se ainda tem. E caso vocês queiram esperar, eu vou começar a recoletar os e-mails, né? Procurar todos os e-mails que vocês me mandaram. Vou continuar procurando esses e-mails e vou responder um a um e vou saber se as pessoas ainda querem e digo para vocês que talvez a partir de setembro ou a partir de outubro eu já posso começar a voltar aí no correio com mais confiança,
Ou então mando meu marido ir lá, né? Meu filho já tá crescendo um pouquinho mais, já dá para dar uma afastada um pouquinho maior dele, né? Mas assim, vocês querem saber um pouquinho da história dos livros? Eu posso contar para vocês. É o seguinte, gente, A Mulher e a Casa, como vocês sabem, é um livro sobre Eufrásia Teixeira Leite e Joaquim Nabuco. E por que eu resolvi escrever esse livro? Eu estava no trabalho, né? Eu tinha que escrever um texto sobre o Museu Casa da Era, que é onde viveu Eufrásia, e eu descobri a história dela. Eu fiz o texto do trabalho, que eu precisava fazer, mas eu achei aquele romance tão maravilhoso que eu disse, não, isso não pode ficar só, né, em texto pro forma aqui pro trabalho, isso tem que virar ficção, né? A gente tem que voar mais aqui nesse assunto, a gente tem que mergulhar mais nesse assunto, porque realmente essa história daí de uma mulher que morreu e pediu para ser enterrada com as cartas do namorado, do noivo, do amante, ou mesmo que tenha mandado queimar, mas essa história dela ter sido enterrada com as cartas para mim é maravilhoso, né? Então a gente precisa de uma série do Netflix, precisa de uma novela, precisa de um filme, né? Precisa pelo menos de um livro, né? Já que a gente não pode tudo isso, a gente precisa pelo menos de um livro, né? Inclusive, gente, deixa eu falar para vocês que já existia antes do meu livro, antes da Mulher e a Casa, já existia um livro, um romance sobre Eufrásia Teixeira Leite, que é o livro da Cláudia Lage. Cláudia Lage, que é escritora, uma escritora famosa, inclusive já fez novela até para Globo. Né? Ela fez aquela novela Lado a Lado, que era muito boa. Lembra aquela novela com Lázaro Ramos, né? A Camila Pitanga, a Marjorie este ano? Era muito legal, se passava no Rio de Janeiro no início do século XX. E ela escreveu Mundos de Eufrásia. Vou colocar aqui a imagem para vocês verem se eu conseguir editar esse vídeo. Bom, e aí eu resolvi fazer então A Mulher e a Casa porque a pegada era um pouco diferente do que a Cláudia tinha feito. Por quê? Porque a Cláudia tinha feito um romance contando a história, como se fosse um narrador em terceira pessoa contando a história. Eu quis fazer algo diferente. Eu quis fazer uma historiadora que descobre a história da Eufrásia e é a historiadora que vai narrando esse apaixonar-se pela história da Eufrásia. A historiadora não sou eu criei um personagem fictício que se chama Desirê. Né? Então, Desirê é a minha narradora. Desirê trabalha no Museu Casa da Era. O que eu fiz questão de trazer para o meu livro são as cartas que Eufrásia escreveu para o Joaquim Nabuco, né? Eu trago as cartas por inteiro, né? Do início ao fim. Por quê? Porque eu queria que o público lesse, né? Eu queria que o público lesse esses documentos, né? Lesse esses originais que ela mesma escreveu. E aí, gente, como eu já falei para vocês sobre a Eufrásia, o romance dela com Joaquim Nabuco, que eu também vou colocar aqui em cima e também vou colocar aqui embaixo, vocês sabem que o Joaquim Nabuco tinha o hábito, quando ele enviava uma carta, ele fazia uma cópia e deixava dentro de casa. Tudo era à mão, né? Tudo era feito à mão. Então, ele escrevia a carta, antes de enviá-la no correio, ele fazia uma cópia e guardava em casa. As cartas que ele enviou para Eufrásia, ou ela mandou queimar ao final da vida, ou ela foi enterrada com as cartas. E as cópias, né, que ele costumava guardar em casa, elas sumiram, né? As cópias não existem. A única cópia que existe é justamente a carta em que ele rompe o romance com a Eufrásia. É uma carta muito triste, bonita e triste. Você vê o quanto que ele ainda está apaixonado por ela. Já tinham se passado 14 anos aí de romance, de indas e vindas entre os dois, né? Mas aí o que eu acho legal que eu fiz no livro? Eu me orgulho mesmo de ter feito isso. Eu respondi as cartas da Eufrásia, né? Eu tentei pensar como Nabuco pensava, com base no quê? Com base em tudo que eu li sobre ele, que eu tive que pesquisar muito para escrever o livro, né? Eu li a biografia que a Ângela Alonso escreveu sobre o Joaquim Nabuco, né? Naquela coleção lá da Companhia das Letras. Também vou trazer aqui a imagem para vocês, é referência, é um livro muito bom. Por sinal, tudo que a Ângela Alonso escreve é muito bom. Eu li os diários do Joaquim Nabuco também, tive que mergulhar bastante nos diários dele. E também li vários dos discursos políticos que ele escreveu, né? E munida de tudo isso, sabendo bem as datas, né? E vendo as datas das cartas da Eufrásia, o que a Eufrásia escrevia, eu fui respondendo às cartas da Eufrásia. Então, digamos que a voz do Nabuco que se apagou nesse romance, eu tentei recriar, né? Da melhor forma possível. É romance, né, gente? É ficção, tá? Por favor, vocês saibam que, embora eu seja uma historiadora, o que eu fiz é ficção, tá? Mas é uma ficção histórica, né? Eu tentei ser o mais embasada possível para trazer um Joaquim Nabuco mais de verdade para vocês. Até porque é um personagem que eu adoro, amo esse cara de paixão, né? Então eu queria ser o mais fidedigna possível.
Então, como vocês podem ver, eu criei um personagem fictício, a Desirê, que é uma historiadora que trabalha no Museu Casa da Era. Ela se encanta pela história desse casal e vai narrando a história desse casal. Ela traz as cartas, é ela que descobre as cartas do Joaquim Nabuco, que estavam, inclusive não são bem as cartas de Joaquim Nabuco, foi a própria Eufrásia que também resolveu passar a mão às cartas antes de ser enterrada com elas. Ela queria ser enterrada com as originais, mas ela resolveu deixar guardadas algumas cópias, né, dessas cartas que ela escondeu em determinado lugar da Casa da Era. Vocês vão ter que ler para saber. Mas acima de tudo, gente, para além de ser um romance sobre essas duas pessoas, sobre Eufrásia e Nabuco, é um livro para falar sobre a abolição da escravidão, né? Inclusive, eu comento aqui com vocês que, para mim, a melhor parte do livro é quando vai chegando ao final do livro, quando a abolição vai chegando cada vez mais perto, né? Porque realmente a campanha da abolição foi um capítulo à parte na história do Brasil que merecia ser mais conhecido. E aí, quando eu escrevi o meu segundo livro, que é justamente esse aqui que está comigo, né, O Ume da Trama, eu usei a mesma narradora, eu usei a Desirê, que é a mesma historiadora. Digamos que no primeiro livro ela entrou num processo aí de ficar louca com essas cartas e com esse romance, né? Ela sabe quando você vai e não volta? Então, digamos que ela foi no século XIX e foi difícil da família conseguir trazê-la de volta, o pai e a mãe, né? E ela voltar ao trabalho e recuperar, né, a sanidade mental dela. Mas então a família resolve levá-la para passear, né? Para dar um passeio, fazer uma viagem, uma família que tem dinheiro. E ela viaja, ela está na Europa com a família. E ela resolve narrar para a mãe dela, né, como ela é a minha narradora, ela resolve narrar para a mãe dela a história do José Ferraz de Almeida Júnior com a amante dele, que é a Maria Laura, que era prima dele, por sinal, né? Então, também é um livro que fala sobre a história da pintura, fala sobre a história da pintura no Brasil e fala sobre feminismo, né? É um livro que eu também acho bastante interessante, acho que vocês podem gostar. E eu não sei se vocês repararam, mas os dois romances, eles têm sempre relação com museus. Tanto museus do Brasil como museus de fora também, por vezes, né? Então, assim, o meu objetivo é trazer personagens femininos da história brasileira e museus brasileiros. Eu sempre trago isso, por isso que eu estou dizendo que eu estou querendo fazer uma trilogia, né? E no caso da Ume da Trama, a personagem, então, ela começa o livro dentro do Museu d'Orsay, em Paris. E acontece um atentado ali dentro, né? Um quadro é rasgado. É justamente um quadro aí que é bafônico, né? Não é todo mundo que gosta, mas ele é um quadro importante aí na história da pintura, na história do realismo, que se chama A Origem do Mundo, do Gustave Courbet. Eu vou trazer como imagem para vocês vão se chocar. Então, se vocês tiverem crianças, por favor, afastem as crianças da frente da televisão agora, né? Ou então do celular. Vou mostrar aqui a imagem. Se chama A Origem do Mundo, que é um nome bem sugestivo. E eu trago a história desse quadro, né? Gustave Courbet pintou ele na década de 1860, se não me engano foi em 1864, né? Foi uma encomenda de um diplomata do Império Otomano, o Khalil Bey Sherif Pasha, e por muito tempo se achava que a personagem, né, que era a dona dessa origem do mundo daí, que era uma irlandesa chamada Joanna Heffernan. Quando eu escrevi o livro, a suspeita recaía sobre ela. Embora ela fosse ruiva, e essa origem do mundo que vocês estão vendo aí não é bem ruiva, né, gente? É bem morena, né? Digamos que a cortina não estava combinando com o tapete aí. E é verdade, a cortina não estava combinando com o tapete por uma razão. Agora, há pouquíssimo tempo, acho que faz 2 anos, historiadores na França descobriram quem é a verdadeira dona dessa origem do mundo. Depois eu vou fazer um vídeo aqui especificamente sobre o meu livro, Ume da Trama, que é para falar essa história toda para vocês. Mas era uma bailarina da Ópera de Paris, a Constance Queneau, né? Como vocês podem ver, vou trazer aqui uma imagem da Constance, se eu conseguir editar esse vídeo, vocês vão ver que a Constance tem um cabelo preto aqui, igual o meu, né? Então já faz mais sentido. Mas é então um livro que passeia por Paris, é um livro que passeia pelo Museu d'Orsay, é um livro que passeia pela obra do José Ferraz de Almeida Júnior, pelo interior de São Paulo, por Itu, por Piracicaba, por São Paulo capital, tudo no finalzinho aí do século XIX, até o fatídico assassinato, né, do José Ferraz de Almeida Júnior. Vocês vão ter que ler o livro para poder descobrir. Eu prometo ainda fazer vídeos específicos sobre cada um desses livros, tá? Contando essas histórias para vocês. Esse aqui era mais para dizer onde comprar.
E era mais para eu também me justificar, me desculpar com vocês de por que eu não estava respondendo essa pergunta, né? É justamente por isso, o coronavírus e crianças em casa e gravidez estavam perturbando aí essa relação do como entregar meus livros para vocês, tá? Eu vou ter que desligar que agora meus vídeos não podem ser mais longos, porque tem alguém que está acordando. Tá vendo ali, escondidinho aqui, ó? E prometo que em breve volto a entregar pelo correio os livros para quem pedir, tá certo? Podem mandar aí seus comentários pedindo livro, manda e-mail para mim, tá? Também vou deixar meu e-mail aqui embaixo, é poeticadosmuseus@gmail.com. Também vou começar a olhar esse e-mail com mais atenção porque eu estava deixando ele muito de lado. Deixa eu ir. Beijo para vocês.